Se bruxismo não tem cura, como tratar os seus pacientes? Eu sou Andréa Mello, eu ensino dentistas a serem reconhecidos na sua região, aumentando o seu faturamento, mesmo que você ainda atenda plano de saúde ou não cobre a primeira consulta, através do diagnóstico, tratamento e controle do bruxismo. Eu comecei a minha vida clínica muito cedo, assim que eu me formei, tanto a vida clínica quanto a vida acadêmica. Fiz mestrado, doutorado, especialização, e hoje eu conduzo uma clínica de reabilitação com enfoque em bruxismo e percebo o quanto o bruxismo está presente nas nossas vidas. Mas o que é o bruxismo e como as pessoas confundem com o que ele é? O que de fato é esse problema que tem assolado as nossas vidas e a vida dos nossos pacientes como um todo? Será que você tem reconhecido isso no seu dia a dia clínico? Primeiro, para a gente contextualizar, o bruxismo não é nenhum assunto novo, mas ele foi mudando ao longo dos anos em termos de classificação, apesar do problema ser o mesmo. Nós hoje descobrimos que a origem dele está no sistema nervoso central, que é um problema motor, que é um problema de excesso de força muscular, e isso pode acontecer acordado e dormindo. Nós sabemos hoje que o bruxismo, ele é uma desordem do sono, e que ele não é mais classificado como uma parafunção. Mas muitos de nós ainda falamos parafunção porque é um hábito do dentista perceber aquilo como uma parafunção e o próprio paciente também, como se fosse roer a unha. Mas, na verdade, o problema do bruxismo está no sistema nervoso central e o problema do bruxismo é uma desordem motora e não uma parafunção. E o que isso implica na minha vida, na sua vida, e o que a gente precisa saber para virar a chave da realidade dos tratamentos dos nossos consultórios? Eu, desde muito cedo, percebi que a odontologia era um campo muito maior do que só a estética dentro do meu consultório. Nesse caso aqui, lá em 2015, eu já recebia casos complexos como você está recebendo no seu consultório, e eu tinha muita dificuldade de ter um diagnóstico rígido, fechado, palpável para o meu paciente sobre o bruxismo. Eu tinha dificuldade de explicar para o paciente, mas eu sabia que eu podia ajudar ele. E olha que interessante, essa paciente chegou no meu consultório por uma queixa estética. Assim como você recebe vários pacientes que estão incomodados com central ou com um clareamento, ela não sabe muito bem o que ela quer, mas ela vai casar. Na época, ela ia casar em 7 meses. E ela falou para mim assim: eu tenho 7 meses para ficar com o sorriso perfeito. Você vai me ajudar, né? Eu quero que você faça o sorriso da noiva. E aí, quando eu juntei uma série de questionamentos dela, eu anotei, eu sempre fui muito assídua em anotação das queixas dos pacientes, e ela falava: eu tenho dor quando eu acordo, eu tenho muita exposição da gengiva, eu acho que a minha gengiva aparece muito quando eu sorrio, e o meu sorriso é meio torto. Ela tá falando dessa inclinação, ó, do plano maxilar dela, e eu sinto um conforto, eu não sei por quê, mas eu sinto um conforto quando eu projeto a minha mandíbula, sabe, eu sinto um conforto. Hoje eu sei explicar o que ela sentia. Mas na época aquilo começou a me intrigar e eu fui buscar um diagnóstico preciso e eu percebi que quando eu palpei a cabeça dela, como hábito, estudando muito durante esse tempo todo, eu percebi que palpação de cabeça e pescoço é fundamental na nossa consulta, e mesmo que o paciente te procure por estética, quando você palpa, você vai perceber se ele tem nódulos musculares ou não. E a paciente se queixava de um incômodo quando eu palpava o principal músculo, que é o temporal. Olha que interessante. E aí ela começou a relatar para mim queixas de cefaleia, queixas de acordar com a boca seca, queixas e queixas e queixas e queixas. Mas lembre-se que ela veio me buscar por estética, e foi aí que eu comecei a ter uma verdadeira paixão realmente por descobrir esse tipo de problema no paciente. Ela tinha um apertamento considerável e eu precisava entregar para ela alguma solução além dos dentes. Sabe por quê? Eu comecei a perceber, além dos procedimentos restauradores terem que ser solucionados depois de alívio, claro, de uma dor muscular ou de alívio, claro,
de qualquer outro problema de saúde, para e raciocina. Quando você entrega uma boca como essa, a primeira dúvida que você vai ter, ou a primeira dúvida que o paciente vai ter, e que essa dúvida precisa estar respondida, é: quanto tempo vai durar? Se você não tem certeza de quanto tempo isso vai durar, não é nada ético você entregar isso para o paciente. Então, se você não tem certeza do que fazer, qual o suporte de tratamento desse bruxismo dar para o paciente, você precisa parar agora e terminar de assistir essa live, terminar de assistir essa aula. É muito importante esse conteúdo sobre quanto tempo isso vai durar, porque eu busquei muito entender de materiais, eu fiz engenharia de materiais, eu entendo muito de resistência de fraturas de materiais, mas sabe o que eu posso te dizer hoje, como autoridade no assunto de materiais? Depende. Sabe por quê? O dente não é uma barra de cerâmica que a gente testa num laboratório e diz que a resistência é X. O dente está em função. E cada pessoa tem um determinado tipo de função mastigatória, um tipo de força mastigatória e um tipo de hábito que vai prejudicar o nosso tratamento restaurador. Então, você precisa coletar dados que vão muito além do tipo de material que você vai utilizar. Os meus alunos sempre me perguntaram: "Ah, professor, o que é mais resistente? Ah, professor, o que eu faço nesse material? Qual eu devo indicar?" Depende. Você está pronto para tratar o bruxismo do seu paciente? E aí você me pergunta: "Mas bruxismo não tem cura, como é que eu vou tratar?" Olha que interessante, já nessa época, em 2015, eu me preocupava muito com a posição dos músculos, me preocupava muito com ressonância da TM, me preocupava muito em ter um protocolo rígido, fechado, onde eu pudesse caminhar com o paciente com segurança. E isso, publicando esse caso lá em 2015 ainda, publicando esse caso que hoje fazem 8 anos já em boca, e olha que interessante, uma reabilitação numa jovem com ponta de canino. Pontas de canino e bruxismo. Nem tudo é desgaste dentário. Agora, o que eu quero trazer para você, caramba, eu consegui entregar o sorriso da noiva. Eu tenho certeza que esse sorriso vai ficar marcado na vida dela, até porque ela chegou dessa forma. Então, é muito legal a gente poder entregar sorriso, é muito legal a gente poder ver que o paciente está feliz com o sorriso dele. Mas é muito importante você ter o domínio de quanto tempo isso vai durar. É muito importante você ter o domínio de que essa paciente, além de ter os dentes que ela sempre desejou, ela agora dorme melhor, ela agora tem saúde ao acordar, ela agora não tem mais as queixas de dor de cabeça, ela não tem mais aqueles nódulos musculares que tanto traziam desconforto quando palpava, e isso tudo está dentro do tratamento de bruxismo, que não é dar uma placa. As pessoas confundem tratamento de bruxismo com entrega uma placa. Entrega uma placa que está tudo certo. Não, não está tudo certo. E nós precisamos reproduzir isso na vida dos nossos pacientes. Então, olha que interessante, se você for procurar aí no Google, nos principais sites de busca, eu falo para você que você precisa ser reconhecido na sua região através do diagnóstico, tratamento e controle do bruxismo. Por quê? Porque as pessoas ainda estão perdidas em quem procurar. Olha só, esse site é um importante site de busca odontológico, de profissionais de referência, e alguém pergunta: quem é especialista em bruxismo? Olha as respostas. Você deve procurar um especialista em ortodontia para avaliar a oclusão dentária. Dentes superiores e inferiores devem se encaixar em uma posição de eficiência. Para diminuir ou evitar perda óssea, é também aconselhado ser encaminhado para um periodontista. Esse profissional, mais o ortodontista, com certeza poderão resolver o seu problema de saúde, o seu problema de bruxismo. Você deve procurar um especialista em orto, outro, e tem vários, para a confecção de uma placa, após um minucioso diagnóstico com controle radiográfico também. Gente, por favor, a literatura atual é clara, não há relação da oclusão com o bruxismo. Não há relação da oclusão com o bruxismo. Quem precisa estudar sobre bruxismo, conhecer sobre bruxismo é você.
clínico, ortodontista, periodontista, dentística, prótese, qualquer especialidade, porque você vai dominar o bruxismo e vai ser referência. Isso, consequentemente, vai aumentar o seu faturamento. Isso, consequentemente, vai trazer referências, vai trazer indicadores. Agora, quando eu falo que você precisa ter uma forma precisa, um método preciso de diagnóstico, um método preciso de controle, é porque você precisa ter segurança. A mesma segurança que eu estou vendo os meus alunos tendo nos seus diagnósticos, tendo nos seus relacionamentos com outros médicos. Porque quando você tem uma linha precisa, um método preciso, uma capacidade pontuada ali, ó, o conhecimento com método aplicado, clínico, ele traz segurança, previsibilidade, precisão no tratamento. Não, eu sei exatamente o que você vai fazer. Não é uma placa só. Toma uma placa e tchau. Isso não é tratamento de bruxismo. Então, precisão no tratamento, reconhecimento como dentista, claro, pelo seu paciente, mas reconhecimento pelos seus indicadores e pelo suporte das conexões médicas que você vai fazer desenvolvendo esse trabalho. E eu já vejo os meus alunos, cada mentoria que eu dou online, cada mentoria que eu converso com eles e vejo eles aplicando, eu vejo o quanto eles já estão conversando com médicos, o quanto eles já estão virando referências em seus lugares de origem. E eu venho conseguindo fazer isso, por quê? Porque eu precisei desenvolver esse método claro e objetivo para aplicar primeiro nos meus pacientes. Porque os pacientes como essa chegavam, queriam uma reabilitação, queriam estética, eu estava pronta para entregar estética, mas eu sabia que tinha mais. Eu sabia que não era só entregar de canino a canino, ou que não era só fazer um belo ajuste ou uma bela reabilitação oral, que existia um problema muito além desses dentes e que esse problema, ele sim traria essa nova odontologia que nós estamos vivendo hoje. É uma odontologia que vai muito além de técnicas de resina, de técnicas de cerâmica, de preparos minimamente invasivos, é uma odontologia que vai muito além disso. É uma odontologia que nós precisamos estar precisos naquilo que a gente está propondo para o nosso paciente, além dos dentes. E aí você vai me perguntar de novo: ah, Andréia, mas bruxismo não tem cura. Como assim eu vou tratar os meus pacientes? Como assim eu vou ser referência tratando o paciente de algo que não tem cura? Olha só, se você tem um método, claro, eu não vou falar de diagnóstico aqui, que eu já te falei que desenvolvi um método de diagnóstico preciso, publiquei em 2019. Eu não vou falar desse método que eu publiquei em 2019, porque hoje a aula é tratamento. Mas, primeiro, tenha o método de diagnóstico claro, objetivo, aplicado. Mas você precisa entender como trata esse paciente. E não é só com placas. Placa é um dos pilares do tratamento. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, mais acessível para qualquer paciente, é mudança de hábitos de higiene do sono e hábitos alimentares. E são hábitos precisos, listados, pontuais, claros e objetivos. Tem uma lista de controle para ele. O que que pode, o que que não pode, o que que deve ser removido totalmente, o que que deve ser removido parcialmente e como ele deve começar essa mudança. Placas personalizadas, porque depende se o cara tem apneia ou não, muda a placa. Se ele tem apneia, ele não pode usar uma placa lisa. Então, depende do tipo de problema que ele tem, do sono. Além disso, suplementação ou medicação. Hoje a gente vive, se você parar para raciocinar agora aí nas suas anamneses, para um minutinho, pega as suas anamneses e me diz um paciente que não toma remédio nenhum. Zero. Não toma, zero remédio. Sem ser remédio para o coração, remédio para dormir, nenhum remédio. Ele não toma nenhum fármaco. É raríssimo. Tem, mas é raríssimo. E o que, que eu estou propondo para você? Entender que é uma suplementação para dar um suporte na profundidade do sono do paciente que apresenta bruxismo do sono, tá? Então, olha só, não adianta você suplementar o cara que nem faz o bruxismo do sono, que faz o bruxismo acordado. Então, primeiro, diagnóstico. Agora, suplementação, não é que você vai dar tarja preta para o cara. Pelo contrário, tem muitos pacientes que nós temos visto desmamando de medicações tarja preta, tarjadas, por
medicar com suplementação e conseguir fazer essa transição. E não tem nada melhor do que o dentista conseguir fazer essa transição, junto com o médico dele ou sozinho, mas você é capaz de fazer isso. Isso é possível. Agora, ajuste oclusal. André, você acabou de falar que oclusão não tem nada a ver com bruxismo. Por que é que você está colocando o ajuste oclusal no pilar do tratamento? Olha que interessante. Quando a gente fala de estabilidade oclusal, a gente sabe que a engrenagem funciona melhor. Quando a gente fala de instabilidade oclusal, a gente sabe que eu posso ter, junto com o bruxismo, eu posso ter o maior problema de quê? Fraturas, lesão cervical não cariosa, eu posso ter fraturas de cúspide, eu posso ter uma sobrecarga numa cúspide de um dente girado. E o que isso acontece? Uma sobrecarga oclusal e uma instabilidade da própria mandíbula, que vai tentar se encaixar e não vai se encaixar da forma ideal. O que isso significa? Naturalmente, a partir do momento que você vira referência para o bruxismo, você virou referência para o seu paciente, porque você diagnosticou como ninguém nunca diagnosticou, você mostrou para ele, através da placa diagnóstica, que ele realmente faz aquele movimento, e a partir disso, ele vai confiar em você. Você passa a ser referência na região, referência por médicos, gastro, otorrino, outros médicos que estão muitas vezes nutrólogo, que sabem que você está lendo os exames, endócrinos, que sabem que você está lendo os exames e está conseguindo um diálogo via paciente. Esses médicos vão respeitar você, você vai ter mais indicações. O seu paciente, que agora você se torna referência, ele não está indo em você porque você cobra mais barato, ele está indo em você porque você é referência. E aí ele te respeita. Como ele te respeita e você tem credibilidade com ele, você converte mais tratamento odontológico. Você naturalmente converte mais tratamento oclusal. Você naturalmente converte mais alinhadores. Você naturalmente converte mais esse tipo de tratamento dentro da sua clínica. Olha que interessante. Então, o fato de você ser referência faz com que, naturalmente, o faturamento da sua clínica aumente, o seu faturamento aumente. Fora que você vai oferecer um exame, que é um exame que nenhum plano de saúde cobre e que você vai oferecer na sua clínica, que é primordial para o diagnóstico preciso do bruxismo. Então, dar estabilidade oclusal faz parte do pilar de tratamento, porque você quer trazer uma estabilidade da mordida desse paciente e evitar fraturas, trincas, lesões cervicais não cariosas. Mas a estabilidade oclusal não vai garantir que não tenha bruxismo. Isso você precisa falar para ele. Mas a estabilidade oclusal é importante para ele. E, naturalmente, esses tratamentos vão ser convertidos para você. Isso é um ponto fundamental. Volta ao assunto que a gente está batendo na tecla, mas não tem cura. Como tratar esses pacientes? Ou será que eu tenho que tratar? É certo tratar uma doença que não tem cura? Pergunto eu a você. É certo tratar um paciente que tem periodontite? Claro, é certo e é dever. Por quê? No final, se você não tratar uma periodontite, o paciente vai perder o dente. Se for uma periodontite agressiva, ele vai perder o dente mais rápido ainda. Se você deixar paciente com bolsas de 8, 9 milímetros, sem tratamento, ao curso da doença, no final ele perde dente. Se você deixar o seu paciente de bruxismo ao curso da doença, ao curso de como ele dorme, como ele fizer, usa a placa quando quer, nem sei o que é isso, não suplementação, não vou entrar nesse assunto, não vou mudar hábito nenhum do sono dele, não vou mudar nada. Deixa ele, só protege aqui, por favor, com a plaquinha, protege aqui minhas cerâmicas com a minha plaquinha, porque eu não sei tratar isso. Se você quer ser esse dentista, eu sinto informar que o curso final da doença do bruxismo não é nada legal. Então, se você falar para ele, protege aqui com uma dentada ou protege com uma placa lisa, com uma placa de Michigan, protege aí as minhas restaurações, que eu sou só dentista. Se você quiser ser essa pessoa, eu sinto te informar que você está privando o seu paciente de informações preciosas que vão ajudar a saúde dele. E, além disso, assim como nós não podemos fechar os olhos para a doença periodontal, que tem que controlar,
tem que controlar a cada 3 meses. Quem tem doença periodontal sabe, quem trata periodontite sabe. Você tem que controlar, dependendo da agressividade da doença, a cada 3 meses ou 4 meses. Esse paciente tem que estar no seu consultório e é um paciente de recorrência que, quando ele tem a consciência, ele não deixa de vir. Não deixa de vir. Quem é periodontista sabe. O bruxista é a mesma coisa. Se ele tem a consciência, ele não deixa de vir, porque ele sabe que o controle é necessário. O controle inicialmente é 45 dias e depois esse controle, obviamente, vai ser mais espaçado mediante o fato de você ter estabilizado esse paciente, tornando-se referência, tendo recorrência, aumentando o faturamento, como consequência da conscientização e da saúde desse problema. Então, conscientizou a doença, tratou, trouxe saúde e vai trazer controle. Isso é muito importante dentro da nossa realidade clínica. Não adianta eu pegar uma boca como essa e fazer uma restauração linda, maravilhosa, sem dar um suporte para esse paciente. E o suporte não é placa. Eu insisto, o suporte é o diagnóstico preciso, saber a intensidade desse bruxismo. Foi quando que isso aconteceu? Foi agora ou foi alguns anos atrás? Será que ele está em atividade nesse momento? O que eu posso melhorar na vida desse cara? O que eu posso mudar na vida dele, além de colocar dentes lindos, colocar lá o giga, a pua, deixar ele excêntrica, fazer a tomografia de conta, fazer toda a parte reabilitadora. Se você é reabilitador, ele tem um implante, ó. Ele colocou um implante aí, ele tem um implante, ele tem canal tratado, mas ele até hoje não tinha diagnóstico de bruxismo. Ele passou pelo implante, ele passou pelo endo, ele passou pelo um orto, mas ninguém diagnosticou o que ele precisava. Ninguém entrou no problema dele, de fato. Foi só fazendo curativos no implante, colocando ali, tratando um canal, mas até onde a gente vai conseguir tratar esse cara sem fraturas? Olha como já está todo trincado, a borda incisal do 11 fraturada, e aí a pergunta: placa diagnóstica? Já. Se o cara já vem pronto para tratar, tem que ter o diagnóstico diferencial na cabeça. Tem que ter os passos do diagnóstico diferencial na cabeça, prontos para serem feitos. Isso tem que ser o básico. Fez o básico, o cara já sabe que você é diferente. Já começou palpando, um dos pilares de diagnóstico é palpação, já começou palpando, já começou diferente, porque ninguém começa palpando, todo mundo começa olhando dente, só dente. Nós precisamos sair do dente. E aí, você fala assim: ah, André, você fala isso, mas você faz reabilitação pra caramba. Faço e faço muito bem. Eu não estou querendo discutir isso. Eu estou falando que não é só reabilitação, que a gente precisa dar o tratamento, suporte para esse cara e levar esse paciente ao longo da vida com a gente. A pergunta é: aonde você quer construir a sua casa? Você quer construir a sua casa num lugar sólido ou qualquer ventinho que bate a casa cai? Você quer que as suas restaurações, as suas reabilitações, os seus implantes, as suas endo, os seus núcleos, as suas resinas batam vento e ela frature, seja frágil, porque você não diagnosticou o problema do seu paciente, porque você não controlou o bruxismo dele, porque você não tratou o bruxismo dele, porque ele sumiu do seu consultório e vai voltar só com aquilo fraturado, ou você tem um plano, um método para ele de retorno, quantos dias, como tem que voltar, qual é a recorrência, qual é a suplementação, como é que aquilo vai impactar positivamente na vida dele, se ele dormir melhor, tirando tudo de dente agora. Só o dente já é uma grande justificativa de você mergulhar nesse mundo. Agora, tirando o dente, se você impacta o seu paciente a melhorar o sono, melhorar os hábitos da família, melhorar a forma como ele acorda, ele já vai ser muito grato a você. Ele já vai conectar com você como uma referência, ele já vai conectar com você como alguém que pode ser indicado, como alguém que ele entrega a família, como alguém que ele entrega o filho. E como consequência disso, obviamente, o seu faturamento vai aumentar por questão de consequência dentro de um bom trabalho ético que você está fazendo. Então, se você gostou desse conteúdo, continua aqui me seguindo nas redes sociais, porque esse conteúdo continua. Eu falei um pouco do pilar tratamento, mas tem ainda aula de diagnóstico, tem inúmeras aulas, inúmeros conteúdos para que você possa ser referência nesse assunto.
Já tem gente fazendo. Aqui na minha região, eu sou uma das únicas que tem um método definido de como diagnosticar esse paciente, de como converter esse paciente, de como mostrar para ele, mas os meus alunos já estão fazendo nas suas regiões. Então, em muito pouco tempo, nós já vamos ter essa evolução de pessoas referências de bruxismo. Mas hoje, se você parar para pensar, pensa aí na tua região, quem é referência nesse assunto? Não tem. Porque não tem mesmo. A pergunta é: aonde você está nesse momento da história da odontologia? Você vai deixar as restaurações quebrarem, os problemas acontecerem, ou você vai se posicionar como referência e entrar nesse novo momento da odontologia, que é um momento inteiramente propício para que você seja referência em qualquer especialidade, como eu te mostrei nessa aula, seja referência de bruxismo sendo orto, sendo pério, sendo clínico, sendo implantodontista, você tem que se posicionar como referência. A partir de agora, não dá mais para fechar os olhos ao que está acontecendo já nos nossos consultórios. Então, continua me seguindo nas redes sociais. Eu vou abrir aqui abaixo a lista de espera para o meu curso Bruxismo do Zero ao Avançado, para que lá você tenha cada um dos detalhes desse pilar, desse método que foi desenvolvido, para que você possa pegar esse estudo, pegar esse conceito e aplicar ele na clínica. Isso é um método. O que é um método? É a forma de você pegar o conceito, pegar o estudo, aquilo que ao longo de muitos anos eu desenvolvi, apliquei no meu consultório, repliquei com os meus alunos e agora é uma forma de que você tenha isso de forma aplicada como um método de trabalho no seu consultório. Então, entra aqui na lista de espera, continua seguindo as redes sociais e eu te vejo na próxima aula.